Em um dia nublado, o Gólgota se erguia sobre Jerusalém, cenário de dor e desespero, enquanto a multidão assistia em silêncio. Jesus, pregado na cruz, olhava para o céu, sua expressão refletia desolação, clamando: Deus meu, por que me abandonaste? A multidão, perplexa, murmurava entre si, tentando entender o profundo desespero de Jesus, ecoando perguntas através dos tempos. Os céus pareciam pesados, como se soubessem da importância daquele momento, enquanto as lágrimas dos fiéis misturavam-se à poeira da terra. O silêncio ao redor era profundo, a dor ressoava e muitos buscavam sentido no aparente abandono, em busca de uma resposta divina. Nesse momento de angústia, um sentimento de esperança começou a surgir, sussurrando promessas de redenção para a humanidade perdida. A terra treme sob o peso da dor de Cristo e a escuridão envolve o Gólgota, criando um cenário de desolação. Os discípulos, em desespero, se afastam. A multidão observa em silêncio, alguns sussurrando sobre o que poderiam ter feito para evitar tal tragédia. As sombras dançam, refletindo a calamidade. Jesus, fixo em sua cruz, clama em agonia, consciente do impacto de sua missão. Seu olhar capta a dor que transborda dos corações ao redor. Com uma voz fraca, ele recita: meu Deus, por que me desamparaste? As palavras ecoam, revelando um profundo sentido de desolação e fé. Os soldados olham com desprezo, divertindo-se com a vulnerabilidade de Cristo. Para eles, ele é apenas um criminoso, sem noção da criação e do destino. Maria, a mãe de Jesus, observa e seu coração se despedaça. Cada palavra de seu filho perfura sua alma e acende uma chama de esperança. Um vento frio sopra e as trevas aumentam. Os discípulos, temerosos, se afastam, questionando sua fé e o futuro de suas vidas e ensinamentos. Os céus se abrem em um clamor cósmico. Enquanto Jesus carrega os pecados do mundo, uma luz tênue começa a emergir nas sombras da cena. Na cruz, Jesus, consciente de sua missão, sente o peso de cada pecado, mas também a promessa de redenção envolvida nessa dor. As pessoas ao redor trocam olhares, os murmúrios viram perguntas por que ele sofre, a dúvida se transforma em reflexão sobre seu significado. À medida que a escuridão se intensifica, um trovão ecoa. O ambiente carrega uma tensão palpável, como se toda a criação estivesse em expectativa. No clímax desse momento angustiante, Jesus respira fundo, preparando-se para cumprir a promessa de sua missão, mesmo em meio ao sofrimento. O soldado romano se aproxima, observando Jesus com um olhar de desprezo. Ao longe, a multidão murmura, seus rostos refletindo ansiedade. Jesus, ainda na cruz, ergue os olhos ao céu. Suas palavras ecoam através da escuridão: Deus meu, por que me desamparaste? A multidão murmura, alguns rindo da situação, outros com lágrimas nos olhos. Maria, a mãe de Jesus, desaba em prantos. Um dos sacerdotes, com o rosto contorcido pelo desprezo, zomba de Jesus, dizendo: se és filho de Deus, desce da cruz agora. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus oferece perdão: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. A terra começa a tremer sob a força do evento. Um soldado se agarra à sua lança, surpreso e apavorado. As nuvens se fecham ainda mais, adensando o terror. O som do trovão reverbera e o céu parece se abrir em angústia. Os discípulos se afastam temerosos, contemplando o desespero de sua situação, lutando para entender a cena diante deles. Jesus, com um fio de voz, menciona o Salmo 22, expressando sua dor, mas também a mensagem de esperança. O som cresce como um rugido no céu. As pessoas começam a perceber que algo divino está acontecendo. Quando a escuridão se intensifica, os rostos da multidão revelam medo e inquietação, mas também uma expectativa etérea. A morte de Jesus é um mistério profundo. A atmosfera parece pesada, com a sensação de que algo grandioso está em jogo. De repente, o véu do templo se rasga ao meio, simbolizando o fim da separação entre Deus e a humanidade. O centurião, impactado, se levanta, exclamando: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Enquanto o sol se põe, Jesus exalta: a última palavra está consumado. Um silêncio toma conta do lugar, reverberando pela história. Um tremor passa pela terra e muitos tombam espantados. A hora da redenção se aproxima como um eco divino. Maria, de olhos fechados, oferece sua dor ao Senhor, assim como um sacrifício que clama por perdão e entendimento. Os discípulos juntos se abraçam desesperadamente, buscando consolo e força uns nos outros em meio ao caos. As sombras palpáveis da noite caem sobre a cena, uma sensação de expectativa paira no ar, mesmo diante da morte. A escuridão é pesada, mas o sopro da esperança está prestes a ressurgir, à sombra do sacrifício redentor. O ritual de pranto da multidão continua, mas surgem murmúrios de fé, como sussurros que desafiam a escuridão.
De repente, um raio de luz atravessa o céu, cortando a escuridão como um sinal da vitória que está por vir. A vida não termina ali, a espera pela ressurreição começa. A mensagem de Jesus permanecerá para sempre. As gerações futuras ouvirão esta história de amor e sacrifício, aprendendo que mesmo na dor há redenção. A terra treme e um forte vento sopra, enquanto a escuridão se aprofunda. O céu parece pesar, como se estivesse ciente da dor do justo. Jesus, em sua agonia, sente o peso do mundo em seus ombros. Todo pecado, toda culpa recai sobre ele, isolando do amor do Pai. Ouvindo os murmúrios da multidão, seus corpos se contorcendo de desespero, Jesus ergue a cabeça, reconhecendo a necessidade deles. A multidão, confusa, grita por um Salvador, sem saber que sua salvação está ali diante deles, na figura magra e ferida de Jesus. No silêncio angustiante, a terra se agita. Em algum lugar, uma mãe lamenta por seus filhos, sem entender o que está prestes a acontecer. Jesus clama ao Pai, todos os olhares voltados para ele, e a atmosfera carrega um misto de medo e expectativa. Os soldados, encarando a cena com indiferença, permanecem atentos, os rostos impassíveis, enceando o próximo ato de barbaridade. Após um momento de desespero, uma calma sobrenatural começa a pairar sobre o cenário, como se toda a criação aguardasse ardentemente. Jesus, com os lábios secos e a voz fraquejando, pronuncia as palavras de salvação, oferecendo redenção até aqueles que o crucificam. Ele declara: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O eco dessas palavras reverbera através dos tempos. As pessoas atônitas começam a compreender a profundidade do que está em jogo, a história da humanidade se desdobrando em cada palavra. Através do sofrimento do inocente, o véu da separação é rasgado e a esperança começa a nascer entre eles, mesmo em meio à dor. O céu se tornara escuro e a terra tremia sob o impacto da cruel crucificação. As sombras envolviam a cena como um luto profundo. Os discípulos estavam aflitos, reunidos em um quarto, murmurando entre si. A dor de um luto que parecia insuportável os consumia. Maria, a mãe de Jesus, continuava em oração silenciosa. Sua esperança estava em um inconformado clamor ao céu, buscando consolo. Enquanto o sol se punha, um suave sussurro tomou conta do ambiente. Aquele silêncio pesado começava a ser quebrado. Ao amanhecer do terceiro dia, mulheres foram ao túmulo, o aroma das ervas misturava-se à expectativa de um milagre. O sepulcro estava vazio. Um anjo anunciou: ele ressuscitou, a mensagem de esperança ecoava e a alegria preenchia os corações.